Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu queria perguntar para você que está aí em uma denominação, eu queria perguntar por que você tolera algo que não é próprio para você tolerar. Por exemplo, por que você tolera sair de sua casa para entrar dentro de um templo construído por mãos humanas? Por que você tolera o dízimo? Por que você tolera o sábado? Por que você tolera doutrinas estranhas? Por que você tolera um outro evangelho, digamos assim? Por que você tolera certas coisas que você não pode tolerar? Por que você tolera o ato de desfazer o escândalo da cruz? Ou por que você está tolerando aqueles que estão anulando a graça? Essas são questões sérias, porque tolerar essas coisas significa que você não está dando o devido valor principalmente a obra que o Senhor Jesus fez na cruz, quando ele disse está consumado. E muitas pessoas acho que se esqueceram disso. O que está acontecendo é uma discordância, digamos assim, porque tem muitas pessoas hoje que não estão concordando com as palavras do Senhor Jesus, estão ensinando outra doutrina. E muitos têm tolerado isso numa boa, como se fosse algo comum e normal. Então, essa tolerância é errada. Não pode ser praticada nem por você, nem por mim em tempo algum. Nós devemos entender isso com a nossa mente, porque já temos as Escrituras para nos falar a respeito disso. E diante do que está escrito, a atitude que temos que ter é não tolerar esse tipo de coisa em tempo algum, como muitos hoje estão fazendo aí. Eles toleram a teologia da prosperidade financeira, a teologia da prosperidade. Eles toleram regras que pelo que está escrito já não podem ter efeito algum sobre a vida daquele que está em Cristo. Então existem muitas coisas sendo toleradas aí numa boa, porque as pessoas parece que se acostumaram com isso, se amoldaram a isso, se conformaram com isso e estão participando disso, sendo cúmplices e coniventes de umas coisas que não tem nada a ver com a palavra da verdade do Evangelho, ou com os ensinamentos que o Senhor Jesus deu, que Ele ensinou. Então, nós não podemos concordar com essas coisas, não podemos tolerar mesmo em tempo algum. Então, isso significa o quê? Que a partir de hoje, tanto você como eu, não devemos tolerar esse tipo de coisa mais. Baseado em que eu estou dizendo isso? No próprio texto das Escrituras que eu vou ler aqui agora. Então esse texto está aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Ele diz assim, ó: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus. Então, existem muitos por aí hoje nas denominações, muitos pastores, bispos e apóstolos que estão vindo pregando um outro Jesus. E muitas pessoas não se deram conta disso ainda, não perceberam. E por isso toleram numa boa que se pregue um outro Jesus. Muitas pessoas talvez nem saibam o que significa esse outro Jesus. E quando o pastor, o bispo, o apóstolo prega esse outro Jesus, ela não consegue discernir entre esse outro Jesus e o Jesus verdadeiro, original, aquele que veio da parte de Deus como o verbo vivo que se fez carne. Então, tem muitas pessoas tolerando isso aí. Tolerando um outro Jesus, aceitam. E isso é algo errado. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, então, Paulo está falando aqui que ele não pregava um outro Jesus. Ele pregava o Jesus que se revelou a ele lá no caminho
para a estrada, para Damasco, quando o Senhor Jesus ele apareceu e se revelou a ele ali. Esse era o Jesus que Paulo pregava, não esse outro Jesus. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, então, o que estava acontecendo na igreja de Corinto é que alguns ali estavam pregando outro Jesus. E a igreja de Corinto tolerava isso numa boa. Esse é um erro fatal, é um erro destrutivo, pode destruir a igreja. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente. Então, na igreja de Corinto, além deles tolerarem numa boa quem vinha pregando outro Jesus, eles também toleravam a aceitação de um espírito diferente, que não era o espírito da verdade ou o espírito de Deus. Eles aceitavam outro espírito, uma outra ideia, um outro pensamento diferente do que o Espírito Santo pode nos trazer. Então eles estavam aceitando um outro espírito diferente. Esse era o erro. Eles estavam tolerando isso, quem trazia esse espírito diferente. Mais um erro que contava contra a igreja de Corinto e pode estar contando hoje contra a igreja hoje no século XXI. Porque muitas pessoas por aí, nessas denominações, estão tolerando e aceitando espíritos diferentes, ideias e pensamentos totalmente contrários ao ensino do Espírito Santo, que veio para nos guiar a toda a verdade, como o próprio Senhor Jesus falou claramente. Então, pessoal, ninguém pode aceitar espírito diferente mais, ninguém pode tolerar esse tipo de coisa, como se fosse algo normal, como se fosse algo que o próprio Deus concordasse ou aprovasse. Não, ele não concorda e não aprova espírito diferente. Ele quer que você dê valor e importância ao Espírito da verdade que veio para te guiar a toda a verdade. É a esse Espírito que você tem que aceitar. Esse Espírito tem que agir na sua vida. Então, é o Espírito Santo. Então, ninguém pode tolerar ou aceitar quem venha pregando espírito diferente, que não tem recebido, porque você não recebeu o espírito diferente, você recebeu o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o próprio Jesus enviou quando foi assunto aos céus. Ele disse: não vos deixarei órfãos, mas ele iria enviar o Espírito da verdade. O Espírito da verdade tem que estar em sua vida, tem que estar em minha vida, nos guiando a toda a verdade. Aceitar espírito diferente significa que você não vai ser guiado a toda a verdade em tempo algum. Você vai ser guiado para o erro, para a mentira, para o engano, para a ruim e perdição. Essa é a verdade. Então você não pode tolerar mais alguém que venha pregando espírito diferente. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente. Olha aí, mais um erro que a igreja de Corinto cometia. Aceitava evangelho diferente. Evangelho diferente daquele que um dia o Senhor Jesus pregou. Esse era o grande erro. Muitas pessoas hoje, infelizmente, por aí nas denominações, estão aceitando espírito diferente, porque os pastores, bispos e apóstolos nessas denominações estão pregando o evangelho diferente. Evangelho que desvia as pessoas da verdade. Evangelho que não tem nada a ver com o evangelho do reino que o Senhor Jesus pregou e também com o evangelho do reino que o Senhor Jesus nos mandou pregar a toda criatura. Esse evangelho diferente é totalmente o evangelho do reino. Totalmente diferente mesmo. Por isso você não pode tolerar quem venha pregando um evangelho diferente em tempo algum. Não importa se ele é pastor, bispo, apóstolo, missionário ou quem quer que seja. Em tempo algum você pode tolerar esse tipo de coisa. E isso tem que ser algo que tem que ser praticado pelas pessoas, com responsabilidade e eficiência. Isso é o que o Senhor Jesus espera que façamos. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido,
ou o evangelho que não tendes abraçado? Porque o evangelho que devemos abraçar é o evangelho do reino de Deus, o evangelho do Senhor Jesus. Se vier um anjo do céu pregando outro evangelho, não abrace. Se vier Paulo pregando um outro evangelho, não abrace. Mas se um anjo do céu vier pregando o evangelho do reino de Deus, abrace. Se Paulo estivesse pregando o evangelho do reino de Deus, abrace. Agora, abraçar o evangelho diferente, aí é que está o grande engano, a grande ruína em que muitos estão abraçando o evangelho diferente hoje em dia por aí. Porque estão tolerando quem vem pregando esse outro evangelho e abraçam esse evangelho assim, de forma firme, digamos assim. Esse é o grande erro. Muitas pessoas estão sendo desviadas da verdade por estarem se apegando a esse outro evangelho diferente. Esse é o grande erro que está acontecendo hoje. E isso, muitas pessoas têm tolerado isso aí numa boa. É um grande erro, sim. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse que vem fazendo todas essas coisas erradas, a esse de boa mente o tolerais. Eles toleram de boa mente. Eles acham isso normal, legal. Eles aprovam isso. Eles consentem, eles se tornam cúmplices dessas coisas aí. Isso tudo é errado. Essa tolerância de boa mente a essas coisas é algo errado, é um perigo espiritual gravíssimo. Está colocando em risco a sua vida. Está te arruinando, está te desviando da verdade. Está te distanciando do Senhor Jesus, da graça, do Evangelho, da verdade. Você quer continuar tolerando esse tipo de coisa? Não, você não pode fazer isso. Então, é hora de acabar com essa tolerância. É hora de voltar para o Senhor Jesus, para o seu Evangelho, para a sua graça, para a sua verdade, para as boas obras, para que você, firmado em Cristo Jesus, possa combater esse tipo de coisa. É isso que eu estou fazendo aqui, tentando incentivar, encorajar e para que você também faça o mesmo. Porque tanto você como eu não podemos tolerar esse tipo de coisa. Pelo contrário, temos que combater, temos que repelir isso. Temos que aniquilar esse tipo de coisa. Para que essas coisas não possam, em tempo algum, nos arrastar para práticas erradas, como hoje se vê por aí nas denominações. Muitas práticas erradas decorrem disso, decorrem de pessoas estarem tolerando esse tipo de coisa. Decorrem de pessoas estarem pregando um outro Jesus, aceitando espírito diferente e abraçando evangelho diferente também. Então, muitas más consequências acontecem com as pessoas por causa disso. E muitas não se despertaram, não acordaram, não perceberam isso ainda, não se deram conta. Acham normal. Por exemplo, o que eu estou falando aqui, muitas pessoas não vão dar ouvidos a essa verdade, vão se recusar a ouvir. Porque já estão com a mente totalmente cauterizada pela tolerância a esse tipo de coisas. Essas três coisas que são citadas aqui. Infelizmente, chegou a esse ponto, pessoal. Então, para muitas pessoas o que eu estou dizendo aqui vai ser inútil, vai ser besteira. Muitas pessoas vão dizer que eu estou falando mentira. Mesmo usando as escrituras aqui, muitas pessoas não vão dar ouvidos. Porque já estão totalmente envolvidas, enredadas por esses homens, as quais eles toleram. Isso é um erro gravíssimo. A esse de boa mente tolerais. Então, ele fala claramente isso aqui para a igreja de Corinto, com o objetivo de alertar a igreja para que ela não continuasse nessa tolerância, mas que se corrigisse desse erro, se purificasse dele. A igreja hoje, no século XXI, tem que retornar à sensatez, porque é uma insensatez, é uma insanidade ficar tolerando esse tipo de coisa. É uma loucura. É algo que, infelizmente, muitas pessoas caíram nesse engano. E ainda não caíram em si, não caíram na real, que não devem continuar tolerando esse tipo de coisa.
Não importa se é pastor, bispo ou apóstolo que venha fazendo tudo isso. Você não deve tolerar em tempo algum. É errado fazer isso. Agora, pelo que está escrito, o que nós devemos fazer é acertar. Essa é a grande questão, acertar. Será que muitos hoje vão querer acertar? Ou vão querer continuar no erro? Vão querer continuar errando? Por não conhecer o que está escrito. Porque isso que está escrito aqui é para você conhecer. Para você ler e chegar a uma conclusão de que você, ao tolerar esse tipo de coisa, está errando. Então, quando esse texto aqui é lido, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que está errando em tolerar esse tipo de coisa. Aí você tem a oportunidade, partindo de você mesmo, a atitude de não tolerar mais esse tipo de coisa. E eu espero que isso aconteça com você, porque isso aconteceu na igreja de Corinto, quando essa epístola foi lida diante deles. Então eles tomaram essa atitude de não tolerar esse tipo de coisa. Agora, hoje, no século XXI, por aí nas denominações, eu quero ver quem vai ter coragem de não tolerar esse tipo de coisa. Essas coisas erradas que são praticadas por aí. Que não tem nada a ver com a verdade segundo o que está escrito. E nós não podemos ultrapassar o que está escrito. Se eu quisesse ultrapassar o que está escrito aqui, eu poderia fazer. Mas e a minha consciência para com Deus? Eu estaria todo errado. E com razão ele iria me repreender. Com razão, porque eu estou fazendo deliberadamente algo errado ao tolerar essas coisas. Então, não posso fazer isso em tempo algum. Eu espero que você também não possa fazer, não queira fazer mais. Então, se nós concordarmos que não podemos fazer esse tipo de coisa, estaremos praticando algo que vai estar de acordo com as Escrituras. A isso sim vai gerar um bom resultado em nossas vidas, que vai nos aperfeiçoar, vai nos blindar, vai nos dar a capacidade de não nos envolvermos mais com esse tipo de coisa. Esse tem que ser o objetivo da igreja hoje. Essa é uma mensagem para a igreja hoje, porque hoje, no século XXI, por aí nas denominações, está acontecendo tudo isso. E de várias formas possíveis. Então, isso continua acontecendo porque as pessoas estão tolerando, estão aceitando. Estão dizendo amém, aleluia, glória a Deus. Essa é a prática errada, que tem que ser corrigida. Por isso é preciso retornar à sensatez e se purificar desses erros. Porque esses erros não são convenientes nem para você, nem para mim em tempo algum. Então, se chegou ao ponto de Paulo falar aqui, combatendo esse tipo de coisa, nós devemos entender que esse combate que Paulo fez, nós temos que fazer também hoje, no século XXI. Porque existem muitas pessoas por aí que, infelizmente, estão tão, digamos assim, envolvidas com isso, que já estão caminhando para a ruína e perdição. Porque é para esse objetivo que se vem pregando um outro Jesus, se vem aceitando o Espírito diferente e se vem abraçando outro evangelho. É para a própria destruição da pessoa em si. Então, isso não pode continuar. Tem que acabar. E a atitude de acabar com isso tem que partir de você e de mim, a não tolerarmos esse tipo de coisa mais. Então eu espero que essa mensagem possa servir para alguém hoje, para combater esse tipo de coisa. Porque nós já temos as Escrituras para servir de parâmetro, para não praticarmos os mesmos erros que na igreja de Corinto estava acontecendo. Agora é hora de acertarmos. E eu espero, em nome do Senhor Jesus, que possamos acertar dessa forma. Porque só dessa forma iremos conseguir chegar no final da nossa carreira aprovados. Esse tem que ser o objetivo. Chegarmos aprovados. Mas para que isso aconteça, temos que parar com esse erro de tolerar essas coisas, pessoal. Isso tem que ser bem claro em nossas vidas. Para que assim possamos
viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Então essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.